Será que é possível criar frases infinitas usando a gramática do português? É essa a pergunta que tento responder hoje. Vamos a isso. Ontem, no final do episódio, falei de dois amigos. Fui à casa deles ontem e encontrei lá um dos livros do último episódio, do episódio de ontem. O livro, não vou dizer qual é que é, pode ouvir o episódio, se não ouviu, agora é um bom incentivo para ir ouvir. Os dois amigos eram a Cristina Soares e o Hugo Pires. Eu tenho o podcast sobre ciência com a Cristina Soares, os palavrões da ciência. Estamos a trabalhar para criar a segunda temporada e há também outros projetos curiosos que estamos a pensar, mas isso fica para depois, não posso revelar nada agora, mas foi por causa disso que fui lá, estivemos a conversar sobre esses projetos e depois acabámos, quase inevitavelmente, a conversar numa conversa muito, muito interessante. Acabámos a conversar sobre a língua, sobre até que ponto é que a língua define aquilo que nós podemos ou não pensar, ou será que é o contrário. Uma velha conversa da linguística, que ali soube bem ter de novo entre nós os três. Somos de áreas bastante diferentes e eu gosto muito de falar sobre línguas e é sempre bom conversar. E eu atrevo-me a dizer que às vezes é bom, em particular, conversar entre pessoas de áreas diferentes, para não estarmos sempre a repetir as mesmas coisas. É bom ver estas conversas, estes diálogos. Bem, estou a falar desta conversa porque foi uma conversa que começou na ciência e acabou na língua ontem, e no fundo o podcast, ou melhor, o episódio de ontem, levou-me ao mesmo caminho, porque foi um podcast no fundo, sobre matemática, apesar de ter começado num livro bastante conhecido da literatura universal, mas levou a que recebesse uma pergunta, porque a certa altura eu falo do facto de a gramática portuguesa poder criar frases infinitas, e recebi uma pergunta de Pedro Alexandre, que me disse nos comentários do Spotify, que deixou lá esta mensagem: por favor, fale da infinitude das frases, a criação de novas palavras também pode ser infinita? Isto era uma pergunta. E pronto, achei que hoje podia falar um pouco sobre isto. Este é um podcast sobre livros, mas às vezes resvalamos para a língua, que é um dos meus temas favoritos. E sim, de facto, a língua portuguesa permite criar frases teoricamente infinitas, porque nós temos uma coisa chamada recursividade. Nós podemos começar a dizer: o homem que foi à loja, que é gerida pelo Sr. Manuel, que é marido da Dona Maria, que foi ontem à missa, onde encontrou não sei quem, por aí fora. Podemos, aliás, começar com o verbo e depois ter a recursividade a seguir, para percebermos que esta frase é uma frase com princípio, meio e fim. Pode não ter fim, ou seja, é com princípio, meio, depois por aí fora, até ao final da história e do universo. Há esta característica da linguagem humana, não é só da língua portuguesa, permite imbricar frases ou melhor, orações dentro de orações, criando então frases teoricamente infinitas. Claro que na prática elas estão muito longe de serem infinitas. São teoricamente infinitas e bastante finitas na prática, porque nós somos seres muito finitos. Nós não conseguimos aguentar frases muito grandes na nossa cabeça. Portanto, esta recursividade é uma possibilidade gramatical das línguas que não leva a que nós possamos criar frases absolutamente grandes, porque na verdade nós temos memória limitada. Mas é a nossa memória, o nosso corpo que é limitado, não é a gramática da língua. Há quem diga, é uma velha discussão, não vou hoje aqui dizer muito mais sobre isso, há quem diga que há pelo menos uma língua que não tem esta recursividade. E esta questão liga-se precisamente àquela questão que eu disse há pouco, que estive ontem a conversar com a Cristina e com o Hugo, sobre até que ponto é que a língua que falamos limita ou condiciona o pensamento. E isso é uma discussão que vou deixar para outro dia, mas não sem deixar aqui dois livros já que isto é o Pilha Livros, dois livros sobre o tema. Um dos livros são em inglês, não estão traduzidos em português, infelizmente. Um deles é Through the Language Glass, de Guy Deutscher, e o outro é The Language Hoax, de John McWhorter. Os dois estão em posições diferentes neste debate.
Guy Deutscher defende que a língua é uma lente com que vemos o mundo, e John McWhorter diz que não é bem assim. A língua reflete as diferenças culturais, mas não as cria, não as provoca. Os livros são muito mais interessantes do que este pequeno resumo pode levar a crer. Por isso, se está interessado neste tema, seja qual for a sua opinião, aconselho a lê-los e depois ir por aí fora, porque há muito mais livros e muito mais discussões sobre isto. Mas pronto, voltando à pergunta que me fizeram, se é possível, se as frases são infinitas. Sim, são infinitas, mais uma vez na teoria, não na prática. A língua tem essa estrutura gramatical com a recursividade, a nossa língua tem isso, e permite, portanto, criar frases teoricamente infinitas. Quanto às palavras, bem, será que nós temos a possibilidade de criar palavras sem fim? Ora, para responder a esta pergunta, é preciso olhar para as palavras e perceber que elas se dividem em dois grupos principais. Isto talvez seja uma forma um pouco simplista de fazer esta divisão, mas penso que nos ajuda a compreender se de facto as palavras são infinitas ou não. E há, portanto, dois tipos de palavras em cada língua. Um dos tipos são aquilo que nós podemos dizer as peças gramaticais da língua. As palavras como as preposições ou como os pronomes são palavras que não são limitadas. Em geral, a língua não ganha novas palavras destas, pelo menos todos os dias. Nós, quando aprendemos uma língua estrangeira, aprendemos as preposições, aprendemos os pronomes, aprendemos os verbos auxiliares, por exemplo, que também são limitados. São as peças que permitem montar as frases, permitem criar as frases. Há também depois pequenas peças que não são palavras, mas que são pedaços de palavras. Por exemplo, as peças que nos permitem criar as várias formas verbais. Estamos aqui a falar da morfologia das palavras. No entanto, depois, além disto que podemos chamar a estrutura da língua, temos as palavras que são de caixa aberta, digamos assim, ou seja, as gavetas que estão sempre abertas à procura de novas palavras. Nós temos os nomes, os adjetivos, os advérbios. Estas palavras são, os verbos também, estas classes de palavras são abertas. Nós estamos sempre a receber novas palavras. Nós podemos criar novas palavras, quer usando os próprios mecanismos que a língua tem para criar palavras, e há muitos desses mecanismos, quer importando palavras, quer simplesmente nós vamos inventando palavras todos os dias, e estas palavras, algumas ficam, outras não, a maior parte não fica, mas algumas vão ficando, e isto é é normal em todas as línguas. Todas as línguas têm esta efervescência de palavras, e por isso nós vamos sempre, todas as gerações têm algumas palavras que são diferentes, vão mantendo outras, vão mudando o significado subtilmente a algumas delas. Se formos ver bem, o nosso cérebro está sempre a aplicar as palavras, ou melhor, o cérebro dos falantes está sempre a esticar um pouco as palavras em determinada direção. Se nós precisamos de usar, se precisamos de nos referir a alguma coisa nova, vamos procurar o que temos à volta, vamos aplicar uma palavra já existente para nos referirmos àquela nova realidade. Basta pensar, por exemplo, que a palavra computador, antes de haver uma máquina que chamávamos computador, havia pessoas que faziam cálculos e que eram chamadas em inglês, neste caso computadoras, as pessoas, e depois esta palavra foi aplicada de forma muito natural às máquinas que faziam a mesma coisa. Esta palavra passou a ter este novo significado, perdeu-se o significado anterior, depois expandiu-se para outras línguas, e este mecanismo é perfeitamente habitual. Se olharmos para o português, nós temos não sei quantos nomes que foram criados a partir de verbos. O olhar, por exemplo, ou até o famoso comer, que muitas pessoas criticam, mas que também segue o mesmo padrão. O saber não ocupa lugar. Isto é mais uma forma que nós temos de criar palavras, e estamos sempre a criar palavras. O nosso cérebro tem esta capacidade de usar a estrutura da língua, mas também de receber e de criar novas palavras. Portanto, mais uma vez, teoricamente, nós podemos ter palavras infinitas dentro da nossa língua. Claro que na prática elas não são infinitas, mas são em muito maior número do que nós pensamos. Os seres humanos usam muito mais palavras do que se diz. Muitas vezes nós ouvimos dizer são apenas umas centenas de palavras. Não é verdade. Nós temos milhares de palavras na cabeça, e isto aplica-se a todas as pessoas, a todas as línguas e a todas as épocas, e usamos essas palavras de forma muito mais subtil do que pensamos. A mesma palavra pode ser aplicada com sentidos ligeiramente diferentes em frases diferentes. E por isso esta é a resposta. Sim, nós temos uma capacidade de criar frases que é
infinita, no sentido em que as frases podem ser sempre diferentes, sem limite, e também temos uma capacidade de criar palavras ou de receber palavras que também não têm grandes limites nas classes que estão abertas. Naquelas classes fechadas das preposições e por aí fora, aí sim temos a língua está um pouco mais fechada do que nas outras. Se pensarmos bem, uma frase com mais do que 5 ou 6 palavras, se nós dissermos uma frase destas no dia a dia, é bem provável que a maior parte delas sejam absolutamente novas, que nunca ninguém tenha dito aquela frase. E, no entanto, nós conseguimos compreendê-las quase todas, porque o nosso cérebro tem esta capacidade linguística de compreender aquilo que nos dizem, mesmo que nunca tenhamos ouvido nenhuma frase igual. É bastante... A linguagem humana e as várias línguas são um tema inesgotável, que eu podia estar a falar disto durante horas e horas, mas eu tento que estes episódios não fiquem muito maiores. Ontem excedi-me um bocadinho, o episódio chegou aos 15 minutos, mas não convém muito ultrapassar aquilo que está a ser a tradição neste podcast. De qualquer forma, eu gostava de dizer que estou disponível para receber mais perguntas. Eu recebo por vezes mensagens, tento responder a todas, nem sempre consigo, pelo menos em tempo, assim muito rapidamente, mas vou tentando. De qualquer forma, vão comentando os episódios e se houver mais perguntas, mais comentários, eu tentarei integrá-los dentro do possível nos novos episódios. E pronto, foi o episódio de hoje, dia 15 de agosto, feriado. Desejo um bom feriado a todos e até amanhã.